Bem-vindo! Tudo bem? Como você está? Tudo muito bem, graças a Ai, Deus. que bom. Cansado ou não? Porque eu estava falando aqui para a Moni. É Um tão pouco. corrida, né? Que a gente deixa até para a noite aí para continuar na animação, mas não podemos parar. Porque o Sim, cansaço sempre a vida vem. precisa e faz parte, não tem como a gente fugir disso. Ah, é, com certeza. Seja bem-vindo, Wellington. Agradeço muito pelo Obrigado. convite, né? De você estar ali aceitando para participar da live. E a ideia sempre é poder estar trazendo, né, todos os nossos parceiros, os nossos eventos, para que a gente possa conhecer melhor sobre o trabalho que eles fazem, né? E até mesmo porque muitas pessoas não têm essa importância, não sabem muito bem sobre os serviços que muitos prestam. Então, eu falando um pouquinho sobre você, sobre essa cobertura, todo o seu trabalho que você faz, quero que você se apresente. Quem é o Wellington? Olha, tô gostando disso, hein? Porque sempre eu que falo com as pessoas e Não é agora tá verdade, hoje é falando ao comigo. contrário, hein? Eu tô achando até engraçado ficar na parte de baixo. Eu nunca fiquei na parte de baixo no Instagram. Olha que esquisito isso. Mas é legal, tô achando legal. Bom, eu me chamo Wellington e eu me chamo Wellington Barró. E eu sempre fui muito apaixonado, sempre gostei muito dessa área da comunicação. E eu falo demais, gente, mas eu vou conseguir aqui dar uma Agora a gente vai segurada. brigar. Mas, Eu também sou assim. porque assim, Bruna, eu nunca tive medo de público, até mesmo na escola, essas coisas. Eu acho que eu já sabia que o meu futuro era isso, porque desde adolescente, né, desde criança. Porque eu não tinha medo. Vai apresentar trabalho. Eu falo, olha, eu falo e vocês escrevem. Então eu pegava, lia tudo, falava lá na frente, não tinha problema. Eu ia lá e fazia tudo isso. Mas eu nunca tive essa coisa com o público, não. Se eu fosse para um estádio agora e tá lotado, tem 50 mil pessoas no estádio, você tem que apresentar? Eu não sei explicar. Eu não tenho problema com isso, com questão de público, essas coisas. Então eu acho que no futuro eu já sabia que eu ia entrar para essa área da comunicação. Eu já gostava muito de rádio, sempre gostei, sempre foi a minha paixão. Então eu comecei assim, com rádio, né? E depois eu não parei Começou a mais. dar Eu não sei tempo nem de explicar. mulher. Mas é aquela coisa, eu nem precisei fazer o teste de vocação. Às vezes a gente já nasce assim e depois vai só desenvolvendo, né? Eu praticamente, assim, eu sempre coloquei, todo mundo fala que é uma sabotagem que eu coloco, né? Vergonha, eu sou muito tímida, mas Bruna, você é tímida para tudo. Realmente, quando tudo que se trata é pro palco ali, você vai apresentar tudo, eu sempre falo, eu sou tímida, eu sou. Só que eu tô percebendo que é um pouco de sabotagem, porque quando é para acontecer, eu vou lá e faço, né? Eu vou lá e faço e fico me cobrando correções, que eu quero sempre o melhor, o melhor, o melhor, aquela coisa de você ficar buscando, né? Buscando situações que não tem. E eu vejo que isso tem melhorado muito essa questão minha de tá fazendo live. Eu fazia live muito tempo atrás, agora que eu tô retomando, né, fazer as lives, que isso também faz muito bem. Fazia tempo também que eu não fazia Nossa, isso. Ainda mais muito tempo, não, participando. muitos anos, na verdade, porque eu comecei a fazer live na época da pandemia, que comecei a trazer várias lives assim, e depois até surgiu algumas lives ou outra que eu participei, que eu convidava, mas depois parou totalmente. E agora eu vejo assim o quanto é importante, às vezes você está fazendo live com seus parceiros, pessoas que estão ali conectadas, né, aos seus trabalhos. Isso ajuda as pessoas a conhecerem mais, né, o trabalho. E aí eu queria saber, Wellington, como você falou, você já nasceu, né, para trabalhar na área de comunicação, porque você se comunica super bem. E eu vejo que hoje você tem um podcast, também faz a cobertura através do Barro News. Como que é isso? Essa loucura de comunicação em geral, principalmente quando se fala de cobertura de evento. Como funciona tudo isso? Sim, como eu falei, né, eu sempre fui muito do rádio, Tá eu bom, trabalhei muitos anos com rádio, um tempão. E aí, quando foi 2017, é. muita gente falou assim, meu, por que você não pega essas entrevistas que você faz no rádio, você não faz na internet, de uma forma diferente na internet. E aí eu pensei, eu falei, putz, mas isso vai dar maior trabalho. Eu falei, mó chatice isso, ter que ficar editando vídeo, sabe? Mó saco isso. Aí eu falei, mas eu vou fazer um teste. Eu falei, vou fazer um só para ver, né? Aí eu chamei a minha mãe. A minha mãe foi a primeira pessoa que eu entrevistei.
E a minha mãe, ela é muito engraçada, porque ela é tipo a Rochelle mesmo, tá? Aham. E ela não é aquela mãe que defende o filho nem nada. Então ela acaba comigo e o povo acha isso muito divertido. E é engraçado que aqui no Instagram, tudo que eu faço que eu coloco a minha mãe, ou seja, eu mexendo com ela, ou ela me chamando a atenção, qualquer coisa, meu, os stories vai lá em cima. Mas se eu divulgar qualquer outra coisa, não dá o mesmo efeito. Falei, eu acho que o Instagram quer que eu explore mais isso com a minha mãe. E o pessoal às vezes até manda em caixinha, quando eu falo de pergunta, alguma coisa, fala, ai, cadê sua mãe? Ah, mostra a dona Áurea aí. Todo mundo já até conhece. Fala, ai, a dona Áurea. E ela, o Bruna, fica assim, porque os outros param lá na rua, É. quem já conhece, que já sabe, fala com ela, e ela não faz ideia de quem é. Mas às vezes fala com ela e ela fica, ai, eu não queria ser tua mãe, não, porque o povo fica falando, ou às vezes alguém fica perguntando se eu não vou aparecer lá no seu, no seu Instagram e tudo. Então eu fiz com a minha mãe e achei legal. Depois fui fazendo outra entrevista e achei legal. Porque hoje a coisa na internet assim, mudou Sim. bastante, né? Tá melhorando cada vez mais em questão de tecnologia. Até mesmo agora, a gente podia fazer presencial, mas vamos marcar uma live, dá para você ficar aí na sua casa de boa, eu aqui Sim. na minha. Essa coisa de se deslocar e tal. E com a pandemia, como você disse, né, alavancou muito isso. Eu, pelo menos, fiz live com pessoas que eu nem vi ainda pessoalmente. E que eu nem ia conseguir fazer isso, né, pessoalmente. Então, eu achava o máximo falar com alguém, por exemplo, lá no Belém do Pará, uma outra pessoa que tivesse em Manaus, sabe? Então eu fui fazendo várias lives, realmente foi com o Brasil todo, quase com o Brasil todo, no Rio Grande do Sul. Então isso ajudou muito, a internet facilita muito isso. Sim. E aí eu criei o programa do Barró, né? Inclusive o Bruno Maciel acabou de entrar aqui, ó. Ele que sempre me incentivou e sempre falou para fazer essas coisas. E aí eu inventei o programa do Barró, e como fazendo essas entrevistas, que não tinha roteiro, não tem nada, assim, é uma coisa muito espontânea, é sempre com a história de alguém, pode ser uma coisa engraçada, pode ser triste, pode ser mais ou menos, pode ser uma coisa misturada. Então eu comecei a fazer. Eu usava o celular como microfone. Esse negócio do povo usar o celular hoje assim, Aham. como se fosse um microfone, isso não é novidade não, viu? Isso não é novidade, não, porque eu já fazia isso, Que ó, há quase legal. 10 anos atrás. É tanto que um amigo meu falou assim: eu acho que você foi o pioneiro com isso. E depois eu vi uma galera copiando. Aí hoje vejo um monte de gente fazer isso. Porque se você tem, né, um gravador de voz, vou dar até uma dica aqui. Se você tem um gravador de voz no seu celular, você consegue gravar um áudio legal, né? Você baixa um aplicativo, tem vários aplicativos Sim. hoje de gravador de voz. Eu estou no local, eu preciso fazer um vídeo. Eu sou uma influencer, preciso gravar um vídeo e queria fazer um áudio legal, mas eu estou sem o microfone de lapela. Você pode usar o celular como um microfone que dá, baixando aí um aplicativo de voz. E aí depois você tenta se virar aí na edição. Hoje tem muitos aplicativos Não, também nem fala sobre que as dá para edições, aceitar, né? né? Porque edição, eu vou falar para você, é um trabalho dobrado. A pessoa tem que gostar realmente. Porque, olha, Trabalho. às vezes eu encaro algumas pequenas edições e passo praticamente o dia inteiro para fazer algo bem, muito pequeno mesmo, sabe? É um tempo que você perde Sim. enorme, assim, quando a gente não tem a tamanha experiência, né? Aí tem o Boal E que falou aí, que você. Ah, você fala. É o Bruno, né? É Bruno? Você é o melhor nisso. isso. Te amo, amigo. Ele é muito bacana. Ele foi uma pessoa que realmente alavancou tudo isso, que inventou tudo isso. Nem esperava que ele Olha fosse entrar aqui. que legal. E aí Hum. foi essa coisa de fazer o programa, fui fazendo, que inclusive nesse ano fez 8 anos, né? Gente, lembrando que semana que vem vai ao ar o programa que eu gravei com a Bruna também, que foi muito bom. A gente conversou bastante coisa. Verdade, É que na gente. Olha, correria eu não vou deu contar tempo uma de eu novidade para editar, vocês, mas já vou falar. Foi a primeira vez que eu participei do podcast, né? Fui convidada para participar do podcast dele, foi maravilhoso. E eu lá, né, toda tímida, não, eu não participei de podcast, como que funciona isso? E foi maravilhoso sair de lá assim, ó, tô até fazendo live, as coisas estão melhorando super. Participa do podcast do Hélio, que vai ser maravilhoso. Você já legal, sai assim, já querendo muito entrevistar o legal. pessoal. Foi muito legal. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ver, gente. Semana que vem, a Bruna vai depois aí mandar a arte também, Sim. vai compartilhar. Olha, a moça tá falando aqui, ó, eu admiro quem Ai, gosta de editar vídeo. a Mi Mas eu vou querida tem contar lá uma no coisa, Instagram. eu edito as minhas coisas. Assim, editar para os outros eu não sou muito bom assim, não. Agora, quando eu invento as coisas para mim, tipo assim, parece que dá certo eu inventar as coisas para mim. E aí eu fui fazendo isso, e tô aí até hoje fazendo essas entrevistas. E eu nunca fui, Bruna,
uma pessoa de fazer aquela coisa só com famosos, sabe? É claro, não deixa de ter, sempre tem. Mas eu gosto, como eu falei, de dar oportunidade. Meu, direto eu recebo mensagem de gente falando assim, ah, eu gravei com você um programa lá atrás, né, participei do seu programa e aconteceu tal coisa. Para mim, isso vale muito mais do que teve 100 mil views, teve 1 milhão de views. Então, para mim, isso é muito legal. Teve um rapaz que ele é do pagode. Eu não conhecia ele. Às vezes eu faço essa loucura também. A pessoa chega no Instagram e fala assim, ah, eu queria participar do seu programa. Falou, vem aí, vamos gravar. E eu não faço ideia de quem é, Bruno. Eu nunca vi a pessoa. E aí eu gravo. E o cara ele é um cantor de pagode. E ele falou assim, olha, eu gostaria de participar. Eu falei, não, vem aí. E ele, mas é só assim, a gente combina e participa? Eu falei, é. E se você for daqui de São Paulo, a gente combina e você vem participar. E aí ele veio. E depois disso, ele me falou que depois de uns dias que ele participou do programa, um cara que é contratante, um cara que é de show, que faz show, chamou ele porque viu a entrevista. Olha que coisa. Legal. E o cara, do nada, assim, aleatoriamente, o cara viu essa entrevista, porque um divulgador mostrou para esse contratante a entrevista, né? Que eu também não faço ideia de quem é. Alguém compartilhou esse link. E aí chamou ele para poder abrir um show, né? E aí ele falou que dali em diante muitas portas, muitas coisas se abriram. E para mim isso é muito legal, né? Para você ver, eu poderia muito bem falar assim, não, peraí, aqui é só os famosos. Ah, não, imagina, quantos seguidores... Porque tem gente que faz isso. E aquela cara, né, Bruna? Ai, mas quantos seguidores você tem? Ele não tem seguidores? Ah, então, tá meio estranho ali o perfil dele, porque não tem. Olha, eu vou falar para você, eu trabalhando no meio de um público e fazendo eventos, tem muito isso, né? Ai, vamos ver quem que é. Nossa, ai, tem poucos seguidores. Provavelmente, assim, não vai ser tão interessante. E às vezes acaba perdendo uma oportunidade incrível com a pessoa, porque tem talento, sabe? Realmente ali são seguidores reais. São seguidores que compartilham ali o trabalho dela. Ah, é 500 seguidores? Meu, mas são 500 pessoas conectadas com ela. E aí tem pessoas que têm 1 milhão de seguidores e tudo mais. Você vai lá, dá uma olhadinha lá no que ela posta e provavelmente nunca tem curtida. Quando não, sabe? Enfim, tem muita coisa que acontece no mundo também dos artistas e aí por diante. Mas hoje a minha importância que eu dou para as pessoas é o lado profissional, é a pessoa, né? O que ela entrega. Porque eu não vou muito pela questão mesmo do Instagram, do que apesar que o Instagram hoje é o nosso portfólio, né? É o currículo que a gente não entrega mais com papel ali. Então, é um cartão de visita. Então eu costumo dizer que, assim, se você é um empreendedor, né, se você é um empresário, ou você está começando a empreender, querendo ou não, o seu Instagram é o seu portfólio. Ah, mas eu tenho o nome da minha empresa, eu tenho outro lá, mas não tem problema. As pessoas vão saber quem é realmente você pelas atitudes, posicionamentos que você faz dentro do seu trabalho. Então, isso não pode, né, isso não tem como correr. Então, isso ajuda, né, dentro do posicionamento. Então, eu vejo assim que você acolhendo essas pessoas, participando do podcast, você dá uma visibilidade legal, até mesmo para as pessoas terem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que ela faz, né? E automaticamente, quando você posta, você publica ali dentro do seu Instagram, eu participei do podcast do Vovó, como que foi? E ali, nossa, que legal, ela participou do podcast. Vamos ver como que foi e tal. As pessoas começam a conhecer muito mais. E ela se interessa. Aí eu vou entrar em contato com ele, também quero participar do podcast. E assim por diante. As pessoas vão vendo e vão vendo o quanto que é o seu trabalho. Então é o mostrar que a gente sempre precisa, né? Para as pessoas poderem conhecer. Sim, sempre se arriscar, porque olha só, como eu falei no início, é uma coisa que eu não queria. Eu falei, isso aí vai dar um trabalho. Mas depois eu fiz um e achei legal, fiz outro e achei legal. E aí foi indo. E assim, muitas pessoas já passaram, até mesmo artistas e tal, nunca também olharam por esse outro lado. Mas quem é esse cara? Nem conheço ele, como vou dar uma entrevista? Então nunca teve isso também dessa parte, assim. Sempre foi, poxa, eu gostei da forma que eu falei, ou da forma que eu abordei o assunto, que eu sempre sou muito imparcial, né? Tanto que eu acho que umas 2 ou 3 vezes na vida, assim, eu fiz algo, por exemplo, envolvendo política, que eu não faço. Mas eu fiz um para ver o que ia dar, entendeu? Então, eu vou abordando sempre assuntos, e principalmente pessoas pretas, foi o que eu mais faço e o que eu mais fiz, né?
Eu até falo, gente, eu acho que 90% dos meus conteúdos são pessoas pretas. E não é por causa de levantar, né, alguma bandeira, alguma coisa, ou um protesto tal. Não, é pelo simples fato mesmo de eu entender que, olha, eu criei a minha própria oportunidade. Sim. Porque muitas portas foram fechadas na minha cara. Eu falei, não, espera aí, então, se muitas foram fechadas, porque já aconteceu disso, tá, Bruna? Sim. De falar assim, ai, mas não tinha um mais clarinho, não. Não dava para ser uma outra pessoa. Quantas vezes eu já fui fazer teste, até mesmo de TV, e ia acontecer isso, entendeu? Já fui em agência. Então eu falei, ah, é mesmo? Falei, não tem problema, eu crio o meu canal. Eu mesmo vou lá e faço. Olha, uma vez eu vi uma história, isso eu acredito que foi verdade. O Silvio Santos, quando trabalhava na Globo, ele foi dar uma sugestão, ele foi falar alguma coisa com o Roberto Marinho, e o Roberto Marinho falou para ele assim: ah, o dia que você tiver grosso, como sempre, né? Uhum. Essa e aí o Roberto Marinho falou para ele assim: ó, o dia que você tiver a sua emissora, você dá o seu palpite, você vai lá e faz. E depois você vê, né? O Silvio Santos saiu da Globo, com o passar do tempo ele criou o SBT, e olha aí tudo que ele fez, né? Com o SBT. E você viu que o SBT era, ele fazia o que ele queria, Bruno. Você vê? Uma hora ele colocava usurpadora, tirava, colocava o Chaves, isso, fazia aquilo, trocava apresentador e fazia não sei o quê, porque era dele. Então ele criou a oportunidade dele. Né? De tipo, olha, já que eu não posso nem pelo menos opinar, eu só dei uma sugestão. Então agora eu vou ter a minha própria emissora e eu faço o que eu quiser. Olha aí, Então essa coisa da internet me deu essa liberdade, porque eu trabalhei muito em emissoras que eu não podia. Falei, putz, eu não posso trazer a Bruna aqui, porque a direção que decide é a produção. Então eu falava, putz, é chato isso. Eu falei, eu quero uma coisa minha, com a minha marca e com o meu registro. Então eu comecei a inventar isso, de fazer com pessoas completamente aleatórias. Teve um dia que tem até aqui no canal mesmo, eu fiz uma senhora que ela morava na rua há 25 anos. Tem noção que ela morava há 25 anos? E ela concedeu uma entrevista muito legal. Eu fiz assim espontaneamente mesmo, com ela no meio do Anhangabaú. Falei, gente, quem é que faz isso? Sou eu mesmo. E eu falei, do nada, no meio do Anhangabaú. Tanto que depois eu tive problema com o áudio, deixei até o áudio da câmera, eu legendei o vídeo todinho. Eu acho que essa foi a edição que deu isso. Passou um bom tempo. Porque hoje, não, hoje tem a legenda automática que aparece, mas antes não tinha. Antes não tinha, você tinha que estar digitando, falando. É verdade. A Mônica até colocou aqui pra gente, muitas portas foram fechadas. Na porta da Mônica Queiroz também. Porque ela é uma pessoa também excelente, sabe? Eu pude acompanhar o trabalho dela e eu via a tamanha dificuldade que às vezes as pessoas tinham ao olhar do que ela faz, né? E eu imagino o quanto... E hoje eu vejo pessoas, né, aplaudindo ela, que são pessoas que o ontem, por exemplo, não aplaudia, não acreditava, desconfiava e hoje se aproxima com um jeito de tipo, você é excelente, sabe? E isso acontece com muitas pessoas, né? Como você falou, as portas fecharam para você, mas a sua continua aberta, porque se não é assim, então vai ser do meu jeito, eu vou à luta, eu quero isso. É um propósito, né? Eu quero, eu vou e faço. E as coisas acontecem. Agora me fala, gente, eu vi que você realmente, quando você faz a entrevista ali no podcast, não é nada combinado, né? Não tem aquela coisa assim, me mande as perguntas. Bom, às vezes eu falo assim para a pessoa, olha, se tem algum assunto que você quer abordar, eu faço a coisa espontânea, mas de repente a pessoa fala assim, não, eu tive um problema assim, eu gostaria de contar essa história. Ou já teve gente que falou assim, eu passei, até mesmo mulheres, falaram assim, olha, já passei por questão de agressão e gostaria de falar disso. Eu falei, pô, interessante. E a gente pegou um gancho assim, deixou um espaço maior, entendeu? Sei lá, eu superei um trauma, ou sei lá, passei por uma situação com câncer. Então eu sempre falo, por mais que às vezes seja dinâmico, sim, ou até mesmo descontraído, eu sempre tenho um ponto forte no meio da entrevista. Você traz o tema em si, né? Aí eu digo assim, então dentro desse tema, as pessoas elas acabam ficando mais à vontade. Elas ficam bem à vontade, elas vão levando por várias perguntas. Então eu acho assim muito legal. Quando eu participei ali, eu já gostaria de também falar em várias coisas. Mas foi muito legal a questão da forma que você acolheu. Então, eu acredito que as pessoas se sentem muito à vontade dentro do seu podcast.
Sim, a intenção realmente é essa. Mas teve muita gente que falou assim: eu tenho vergonha, eu não consigo dar entrevista, mas quando chegou lá na hora, falou bastante. E foi legal. A pessoa falou assim: olha, foi a primeira vez que eu participei, e aí eu fiquei. Você me deixou super à vontade, eu consegui falar. Eu era tímido, eu nunca falei em frente da câmera, e isso é, através do programa eu consegui falar. Então, isso é muito interessante. E agora, com o passar do tempo, eu comecei a ver um jornalismo diferente para a internet, de um tempo para cá. E aí foi onde eu criei, eu separei, porque na verdade eu já fazia as matérias, mesmo como nome Programa do Barro. Tinha o podcast, que é essa entrevista mais longa, que a gente conversa, aborda os assuntos e tal, e tem as matérias, que é as coisas mais curtas e rápidas, né? Sim. De um determinado tema. Então eu já fazia as matérias. Aí eu falei, o povo está procurando muito vídeo, então eu vou separar. Aí ficou o canal só com um podcast que chama Programa do Barro, que inclusive deu o nome de podcast agora, as pessoas estão chamando, porque eu fiz nesse formato, mas sempre foi um programa de entrevista na internet. E aí eu separei e inventei o tal do Barro News, que é agora das matérias, que inclusive ele está chamando mais atenção do que o podcast. Se eu soubesse disso, eu tinha feito há muito tempo. Mas eu não esperava também a repercussão agora com o Barro News, que inclusive vai fazer 2 anos que eu estou com esse canal, que também me deu um boom, assim, esse lado jornalístico que eu não fazia. Mas eu comecei a descobrir dentro de mim esse outro lado jornalístico, essa coisa meio repórter. Eu sou formado em rádio e TV, então eu sempre fui muito da coisa do apresentar, né? Muita coisa de produção, de ajudar a fazer um programa, de fazer o programa acontecer, de levar água para o convidado, de falar, olha, é hora do intervalo, olha, levantar a plaquinha, dizer tem participação, não sei o quê. Então eu sempre fui muito desses bastidores. Mas eu comecei a fazer de uma forma diferente. Aí eu falei, eu vou seguir por essa linha do jornalismo na internet. E eu achei muito legal, que é uma coisa prática, rápida, né? Então, por exemplo, a notícia sai, eu gravo ali a matéria e tento editar também o mais rápido possível e colocar no mesmo dia. Então, a notícia ainda fica quente, né? Vamos Sim, tá dizer, o assunto ainda. o assunto tá fresquinho, por já ter acontecido pouco tempo, né? Eu vejo que Também não tem aquela coisa que a TV faz de, eu tô aqui com a Bruna da BM Star. Pô, você tá ali num baita evento, eu tô ali com uma baita empreendedora e ela fala 30 segundos, obrigado, valeu, pronto. Ou já é um link ao vivo. Nós temos um link ao vivo, Bruna, só são 15 segundos. Pô, 15 segundos é o tempo de você falar só o Instagram da BM Star. Então você não tem nem tempo, entendeu? Então eu consigo de pelo menos 1 minuto e meio, 2 minutos, da pessoa falar o trabalho dela, deixar ela à vontade, não ser aquela entrevista, aquele jornal, sabe, o cara vestido com aquela roupa, aquela frescura toda, entendeu? Então não, eu mudei até a questão de vestes, olha, uma camiseta comum mesmo, ou até mesmo uma camisa florida, quando for uma coisa durante o dia, sabe? Olha, uma coisa mais à noite. A gente muda um pouco. você acaba personalizando Então, algumas vezes. olha, vou ficar com terno e gravata, cobrindo um ensaio técnico no carnaval, não baita calor. Tipo, não dá, né? Eu acho Então, que a assim, gente vai mudando. a cada evento, né? A cada trabalho que você faz, ele é personalizado. Porque você também não pode fugir do que é a tua imagem. Porque a sua imagem é o que vai impactar as pessoas, para quem não te conhece pela primeira vez, é o que fica. Depois é o reconhecimento pelo seu trabalho. Muitas vezes a forma que as pessoas se posicionam, ela não condiz com aquilo que você apresenta. Por isso que fica algo duvidoso. Já aconteceu muito isso comigo, da pessoa bater um papo muito legal, falar do trabalho dela, isso, aquilo outro e tal. E quando foi se posicionar, como se apresentar no meio das pessoas para realmente saber quem é a pessoa que falou tudo aquilo, ela veio posicionada de uma forma totalmente fora do que ela era e estava falando. Então, assim, as pessoas trazem essa confiança? Não, ela acaba não tendo essa confiança. É como se a mesma coisa fosse ali jogada no lixo. O tempo que ela passou ali se dedicando. Eu também, assim, eu me cobro muito nessa questão de mostrar quem realmente sou. Né? Não só dentro do meu trabalho, mas o que eu levo essa minha personalidade sempre aonde eu estou, então as pessoas conseguem falar, nossa, é a Bruna. Eu gosto muito de cores, né? Então, assim, eu amo cores. Então, sempre gosto de ter alguma coisa que, tem que destacar. Um brinco, tem que ser colorido. Se não põe uma roupa, uma blusa, assim e tal. Essa é a Bruna. Quando eu fazer um trabalho como produtora de eventos, normalmente é o preto. Toda de preto.
Só que quando eu usava o preto, era o preto com um colar verde, um colar laranja, um bico, então tinha que ter alguma coisa, bum, sabe? Que aquele preto me incomodava, aquela roupa preta, sabe? Então, e quando eu não ia, automaticamente as pessoas falavam, Bruna, não sei, tem alguma coisa estranha em você. Sei lá, você tá bem? Não sei, tá faltando alguma coisa. Ai, já sei, você não veio nada com brinco, você não trouxe nada. Tá faltando, parece, com o toque Bruna, sabe? Por quê? Porque essa é a sua personalidade, né? É isso que você marcou entre as pessoas. Então, quando você vem nada a ver com aquilo que você condiz, que você fala, é o que a pessoa pensa ali. Sim. Então, essa forma que você Exatamente. fala de personalizar, eu acho muito legal. De repente eu chego de um outro jeito. Vou falar assim, espera aí, tá estranho. O Barro não tá o mesmo hoje, né? Então pode ter alguma coisa estranha. Inclusive, terça-feira agora eu fui fazer uma matéria numa gravação de um clipe, né? E de uma cantora lá e tal, gravação de um audiovisual. E eles falaram assim, todo mundo ir de preto. E eu falei, tá bom. Só que aí, gente, eu sou maluco. Eu vi que eles mandaram isso e eu esqueci. E quando eu cheguei, só tava eu com a camisa branca e o restante do povo tudo de preto. Mas nem assim, nem por isso eles chamaram atenção, nem nada. Só falou porque era para compor uma parte de um elenco que tinha lá e tal, e aí seria legal juntar toda a galera. Aí eu fiquei bem no cantinho, na hora de tirar uma foto, aí não deu para perceber que eu tava com a camisa branca. Mas é aquela coisa, às vezes eu vou no lugar, a pessoa fala assim, tem como ser uma roupa para poder combinar com o evento, isso. Às vezes eu também abro mão e vou, entendeu? Eu não vou também chegar e falar assim, não, só porque é uma coisa minha, eu faço do jeito que eu quiser. Também não, entendeu? Às vezes é legal. Como já aconteceu também, por exemplo, o Bike do Poder, que é um evento que é de bike, né? O instrutor lá, o personal, ele une várias pessoas para poder fazer um treino de bike que é diferente da academia. Meu, é muito legal. Esse evento é maravilhoso. Chama Bike do Poder. E eles fizeram uma camiseta e não falaram para mim assim, você tem que usar. Eu falei assim, eu quero a minha camiseta. Assim, eu quero uma camiseta. Eles fizeram, e eu fiz toda a matéria com a camiseta deles, e eles ficaram muito felizes. Isso valorizou mais o tema, né, e o projeto deles, e a mim também, porque falou, que legal, o repórter foi até lá e usou a camiseta, né? Então isso valoriza bastante. Um abraço pro Carlos Menumeu, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Carlos. Que legal isso, viu? E assim, já aconteceu? Qual foi alguma gafe ali que você já deu no meio dia de quando você faz uma cobertura? Me conte uma aí que a gente quer saber. Isso é maravilhoso, né? Eu já vi muito, por isso que eu tô te perguntando. Era cada uma que eu via. Mas qual foi uma assim que você teve aquela gafe, mas ao mesmo tempo você conseguiu se corrigir e acabou saindo perfeito? Mas que se você não tivesse se cuidado... Olha, uma gafe assim mesmo, falando alguma coisa, não, porque a gente vê mesmo, né? É engraçado, na época da faculdade, a gente assistia um monte de vídeo que a gente falava assim, coisas que a gente nunca deve fazer. Então mostrava vários erros, principalmente coisa ao vivo. Eu até brinco, falo, gente, esse negócio de ao vivo não dá certo. É melhor não fazer isso ao vivo, que esse negócio de ao vivo não dá certo. Mas assim, eu já falei coisa que sem pensar assim mesmo, marca que não podia falar na hora. Então eu já tive umas coisas assim, até mesmo coisas ao vivo. Ó, o Carlos, mas uma gafe mesmo, eu já dei várias vezes, isso acontece, é de trocar o nome. Eu falar o nome e a pessoa também às vezes nem perceber e deixar passar batido. Que nem agora no carnaval, é muita escola de samba. Então, tipo, num dia foram 8 escolas. Chega uma hora, principalmente de madrugada, que você chama a pessoa pelo nome da outra escola. E aí eu já tive a vantagem que era gravado, e aí tipo, eu falava, é mesmo, não é Mancha Verde não. Não é Mancha Verde não, como que é, menina? Eu falei, fala, moça, qual que é a sua escola, que eu já esqueci. Aí a pessoa fala, é a Mocidade, desculpa, a Mocidade Alegre. Então já aconteceu muito disso também, e principalmente gafe minha não, mas já aconteceu do povo passar muito na frente. Mesmo vendo que eu estou gravando, a pessoa passa na frente e eu faço uma brincadeira que o povo gosta muito. Quando a pessoa passa na frente, eu brinco falando, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Aí todo mundo faz, já virou uma marca isso. Toda vez que alguém vem, passa na frente, eu faço essa brincadeira. Eu falo, essa aí passou, esse aí passou.
Então isso é engraçado, a gente acaba fazendo uma bobeira que vira um bordão. Que Sim. às vezes quando eu esqueço de fazer, o próprio público comenta, tipo, ah, você não fez o esse aí passou. Eu falo, ah, é verdade. Senão, quando eu falo assim, ah, eu estou aqui com A, eu estou aqui com o, então já aconteceu também de eu não fazer, e o pessoal falou, você não fez. Olha que engraçado, né? Isso As pessoas é uma coisa que fica na memória fica sendo a deles. sua marca, na verdade, né? As pessoas vão adaptando e isso fica como marca. Então, isso é muito legal. O Carlos tinha comentado, como você fala das gafes, que você tinha que fazer uma outra live, porque tem muitas. É o que mais tem. Sim, tem muitas. Tá Mas uma coisa bom. que eu não cometi, que não foi gafe, mas que eu já fiz, que eu achei interessante até para mim, foi questão do LGBTQIA+, né? Então tem pessoas, por exemplo, que elas têm um outro nome agora. Então eu pergunto, ou senão eu falo assim, olha, você gostaria de ser chamado como? Ah, eu prefiro ser chamado com o meu nome e tal. Ou senão, por exemplo, hoje eu vejo que é uma mulher trans, eu não vou falar, ah, eu estou aqui com o, né? Porque eu sei que não é mais isso. Então, nem eu estou com um homem trans, eu vou falar, ah, estou aqui com A, né? Então, eu fui fazer a matéria na Feira da Diversidade LGBT e foi onde me despertou isso, assim, rápido. Eu falei assim, eu não posso chegar fazendo isso porque eu posso estar falando com uma pessoa que é trans e eu não saber. Sim. E talvez ela se sentir constrangida. Então, o jornalista hoje tem que estar muito atento com esse tipo de coisa, que nem, por exemplo, a gente falava muito, ah, eu vou no show do Lineker, mas hoje é a Lineker. É. Então, eu não posso chegar e fazer isso, né? Que nem a Pablo. Então, tem muita coisa que a gente vai mudando com a linguagem, né? Você vai mudando e também respeitando. Respeitando. Eu acho que é o principal. O poder É a primeira coisa. Não é nem tanto pela mudança. Ah, agora então eu sou obrigado a falar. Porque a pessoa não é mais como era antes. Se o nome dela agora, no papel, no registro, né? É esse nome, você tem que respeitar. Então, eu já me adaptei muito com isso. E graças a Deus até agora eu não cometi uma gafe desse jeito. Ah, agora no carnaval teve uma também que às vezes eu brinco, eu falo, ah, ajuda aí, a pessoa quer chegar a 3 milhões de seguidores. Às vezes eu falo assim, brincando. Mas no fim, eu falei isso e a pessoa já tinha 3 milhões mesmo. E eu só fui ver isso na hora que eu fui editar e marcar a pessoa no Instagram. E eu falei, nossa, olha que merda. Eu falei assim, ah, ajuda ela aí, ela quer bater 3 milhões de seguidores. E quando eu fui marcar a pessoa, ela já tinha 3 milhões de seguidores. Olha só. Até mais que isso. E eu falei, mano, que vergonha. Eu falei, essa eu passei no crédito e no débito. Eu falei, mas ainda bem que sou eu. Só você deu certo ali, porque ela já tinha, e qualquer coisa ela não tinha, depois que você falou, foi para 3 milhões. Mas não me corrigiu, sabia? Mas ela não me corrigiu. Ela achou engraçado, não falou nada. Porque ela poderia ter falado, se é uma pessoa que bota uma mala, né? Uhum. A pessoa Mas que talvez, tem... como você falou que ela já tinha os 3 milhões, talvez ela entendeu como uma piada, sabe? Porque, tipo assim, não vai subir nenhum porque eu já tenho. Então, eu acho que ela pensou isso, que na hora ela fez uma cara de paisagem, pelo menos, e não disse nada, né? E ainda depois, mesmo que depois que eu terminei de gravar ali a entrevistinha, eu ainda fiquei falando com ela ali. E aí eu falei, eu lembro de você da novela. Aí foi onde eu falei, da novela Beleza Fatal, da Lola, que tá rolando pra caramba essa novela aí. Que inclusive tá passando na Band. Aí eu falei, porque eu lembrei dela de algum lugar. Eu falei, mano, eu lembrei dela de algum lugar. Depois eu tinha feito a entrevista, eu falei, lembrei de você da novela. Aí quando eu olhei depois no Instagram, eu falei, mano, ela já tinha 3 milhões. Mas não foi bem uma gafe, mas foi quase isso. Bateu ali, né? Bem tranquilamente. Mas que bom, viu? Eu acho que assim, é um momento que você acaba também levando, né, alegria para as pessoas. E hoje o quanto é importante as pessoas gostam de microfone e câmera, né? É incrível. O quanto isso valoriza um evento. Cara, crianças isso motivou. Exatamente. E o quanto isso também valoriza um evento. Porque tá todo mundo querendo que as pessoas conheçam ela, né? O trabalho dela. Eu vejo muito isso, porque como eu trabalho muito dentro da área de eventos, e a gente sempre procura trazer, né, contratar imprensa, tudo mais para o evento. Para quê? Para realmente chamar essa atenção. Né? Chamar a atenção. Nossa, a gente vai ter uma imprensa, vai fazer entrevista, tá bom participar, tudo. Porque é a oportunidade que a pessoa fala, nossa, quem não estiver preparado tem que se preparar. Porque se eu tenho uma empresa, então agora eu preciso falar dela. E muito bem falado, porque isso daí vai ser uma venda. Muita gente vai
estar assistindo. Exatamente. E eu acho que acaba até impulsionando realmente das pessoas poder ali realmente, como que eu falo? Se posicionar, né? Mediante o negócio dela. Tem pessoas que Pois correm, eu que acham faria que essa parte da entrevista no evento, até mesmo quando eu falo, principalmente evento quando tem bastante empresa, essa coisa de sim, empreendedorismo, ou uma feira, uma expo, alguma coisa, essa eu até brinco, né? Você já deve ter visto falar, agora é hora do merchan, vai, faz o seu merchan aí, fala aí. Porque a hora que a pessoa na hora que mostra o ela tem. trabalho dela, e não é nem tanto para mim, é para aquele que vai assistir. Como já aconteceu de gente falar assim, eu fechei uma parceria com uma pessoa que você entrevistou no mesmo dia no evento, que viu a matéria e viu que eu precisava que eu estava procurando alguém nessa área e ela estava ali na matéria e falou comigo, entrou em contato e tal. Então já aconteceu muito disso. Então a pessoa vender, automaticamente eu também estou ali vendendo, porque muita gente fala assim, mas aí quanto que é para você vir fazer, para você cobrir o meu evento? Como que faz? Como que... Como Aí você eu vou e faço toda a contratar, negociação. né? Como que é isso? O que você entrega? Tipo assim, eu cheguei no evento da Bem-Estar, como você faz? Eu falei, olha, eu tenho um pacote assim, olha, ali o evento da Bruna é de uma forma, então foi X valor. O seu, eu tenho que ver, porque tudo depende de o tempo que eu vou ficar, como que é essa cobertura, entendeu? As pessoas que vão estar ali. Então tem todo uma negociação ali, Sim. entendeu? Eu costumo O dizer que cada local evento também. é um evento. E cada evento não tem como. Você pode ter um Sim, pacote X, Y, Z, mas sempre não quando tem vai como ser o levar para a mesmo valor. pessoa, sempre tem que personalizar para se encaixar realmente o que a pessoa quer, né? Para entrar realmente ali dentro do objetivo dela. Mas agora me fala uma coisa. No dia 30 agora vai acontecer o nosso evento, que é o Águia Connect no Parque. Será um dia incrível, que vamos ter várias vivências. Né? Uma das vivências que nós vamos ter, que é com a Equibana, vamos ter a vivência com a fototerapia, que a gente vai estar lá com a Mi, vamos ter a vivência... Ikebana, minha mãe faz muito Ikebana, viu? Minha É? mãe gosta muito, ela faz Que muito. Minha mãe, legal! minha tia. Aqui em casa tem um monte. É que agora não tem uma para mostrar aqui, mas tem um monte. Minha mãe gosta muito de fazer. Olha que legal, então. E a Leia Sgro que vai estar fazendo essa vivência, né, com as meninas que vão estar lá Legal. participando, com a Ekibana, né, e trazendo todo o significado dela, né, porque a Ekibana vem dos japoneses. Ela tem bem significado de vida também, né, e a construção ali que você faz. Então, isso dá totalmente ali um diferencial, uma vivência muito legal e ainda sendo dentro de um parque que é ao ar livre. E com isso nós vamos ter também, né, buscando um pouquinho dentro do autoconhecimento, além de um piquenique, que nós vamos ter a Thelma lá do Buffet Elite Eventos, que vai levar para a gente um piquenique levando alimentos afetivos para esse piquenique. Então, assim, vai tudo se conectar dentro das pessoas que estão lá. Né? Tem a Débora também, que vai estar trazendo ali o contato, né, a energia dentro da natureza. Então, as pessoas que estão sendo convidadas, elas estão conectadas. Só que para tudo isso acontecer, não pode somente acontecer, ele tem que ser registrado. As pessoas precisam Sim. realmente conhecer a cada pessoa que está Claro. passando por aquela, né, passando aquela vivência para as pessoas. E a gente também precisa saber as pessoas que estão recebendo essa vivência, como foi, Sim. o que mudou para ela. E para a gente poder ter essas informações, a gente não pode deixar de fora, né, o Barro News. Tem que estar no evento, Sim. fazendo E toda a essa gente também tá lá cobertura do registrando evento. tudo, mostrando Sim, tudo. Eu até brinco, eu falo, se você gosta de ficar aí na internet vendo coisa, querendo saber da vida dos outros, procurando as coisas, eu falei, aproveita e vê o Barro News, que sempre tem um tema. sempre tem. Pode ser pode ser num evento que é num bar, pode ser um evento principalmente sociais. Eu vou em muitos projetos sociais também, muito legal. Uhum. Eu tenho aprendido muito, principalmente no final de ano. Eu vou fazer muito essa coisa de, inclusive agora na Páscoa também, envolvendo crianças, de dar o ovo de Páscoa, ou seja, no Natal que dá presente, ou até mesmo no Dia das Crianças, ou até mesmo fora de época disso, um futebol solidário. Então eu gosto muito também de fazer essas pautas que, para mim, é muito enriquecedor. Não é nem questão de público, de nada, porque eu vou ter views, nem nada. Não, Eu conheço como pessoa, que eu olho as histórias das pessoas, eu vejo muita coisa muito interessante. Foi sim. muito legal. Eu, A gente foi na Expo Favela e aprendeu bastante. Nesse dia eu estava lá, mas quem fez a matéria foi o Rodrigo. Eu falei assim, eu não quero aparecer não, faz você aí.
Então, essa coisa, às vezes até mesmo de eu chamar alguém para fazer em dupla, a Priscila, minha amiga também, que eu convido para poder fazer comigo. Então, às vezes eu tiro um pouco a minha cara. Eu falo, olha, deixa alguém ser o repórter por um dia. Sim. O meu sobrinho também já fez isso. Então, eu tiro um pouco disso, mas eu vou aprendendo bastante também. Quando eu paro, opa, peraí, agora eu quero ouvir. Então, eu vou tirar essa coisa de eu fazer e eu vou estar do outro lado aqui ouvindo, observando. Ah, isso é muito legal. E a gente está muito feliz que você vai estar ali, né, com a gente, até para que as pessoas, a gente vai ter aí entrevista, né, das pessoas que vão passar pela vivência, e você poder estar ali também, recebendo, né, a vivência junto com elas, vendo as reações de cada pessoa, além de você estar ali fazendo vídeos, tudo. E no final é onde as pessoas vão ter a oportunidade de ir até você e poder falar, né? Algumas pessoas que a gente vai ter que vão participar para poder realmente mostrar como que foi essa vivência com elas. Quando você normalmente está ali fazendo a entrevista e vendo, né, exatamente o que as pessoas estão sentindo, como que foi toda como ela recebeu, né, toda essa vivência, o que transformou ela, o que fez ela mudar, né, dentro do posicionamento dela. Você ouvindo essas histórias, o que passa na sua mente, assim, naquele momento que você está entrevistando? Já aconteceu de você se emocionar? Como que é isso? Olha, com o Barro News, assim, com as matérias, emocionar ainda não, mas o podcast isso já aconteceu. Quando a pessoa conta, por exemplo, principalmente coisa quando é relacionado à paternidade, isso é uma coisa que me mexe um pouco, assim, até mesmo porque meu pai morreu muito novo, eu também era bem novo na época, né? Então, essas coisas mexem um pouco comigo. Mas já teve matérias, como eu falei, essa das crianças no final do ano, para você entender. Sempre muita gente vai lá, pega os presentes, né? Ai, vamos dar para as crianças um presentinho, chama o Papai Noel e entrega. Só que nesse caso, nesse projeto social da Selma, ele é com crianças especiais. Então, é sempre com todas as crianças juntas ali, autista, cadeirante, síndrome de Down, tudo ali, tudo junto. E é engraçado, Bruna, que eles vivem no mundo deles ali, eles não estão chorando, não estão tendo crise, eles vivem completamente assim, felizes. Eles não conseguem ficar com as outras crianças, que não têm, né, que não tem esse tipo de cuidado como o deles. Mas entre eles é outra coisa. Então isso me chamou a atenção. E na primeira vez que eu fui fazer a matéria nesse projeto, tinha uma mãe que falou assim, eu fui tirar, ela pediu, além de eu fazer a matéria, eu fiz foto e vídeo também, Uhum. né? Na verdade, eu fiz só foto. E aí eu fiz umas fotos para eles no evento, que eles não tinham fotógrafo. Então eu falei, pô, se eu estou aqui fazendo a matéria e eu também sei tirar foto, eu vou aproveitar. Tanto que eles ficaram até felizes que eu acabei registrando, porque eles não tinham nenhum registro assim de foto, né? E aí tinha a criança, quando eu apertei, eu não sei explicar isso. Quando eu apertei, a câmera faz o som do track, né? Uhum. Que bateu. Bruna, o menino ouviu esse som da câmera, ele olhou para a câmera, bateu um desespero nele, ele começou a gritar do meu Meu lado. Deus. E a mãe da criança veio assim, eu acho que ele se assustou com o som do clique da câmera. E aí eu expliquei para ela, e aí ele ficava de longe assim, me olhando. E esse menino ficou com medo e não vinha. Mas depois ele ficou brincando, ficou para lá e para cá. E aí a mãe dele falou assim, ele tem pavor desse som da câmera. Ele tem pavor de clique de câmera, ele não gosta de jeito nenhum. Ela falou assim, eu não tenho foto com ele. É raríssimo tirar uma foto. Assim, ela falou que praticamente não tinha foto com ele. E aí eu dei uma missão para mim mesmo, porque eu sou assim, eu desafio eu mesmo, tá, gente? Eu tenho essas paranoias, essa loucura. Eu falei, até o final desse evento, eu vou tirar uma foto desse menino. Aí chegou uma hora que eu acho que ele começou a gostar de mim, sei lá por que motivo. Aí ele veio do meu lado, parou, Bruna, ficava assim. Olhando. Ele olhava para a câmera, ele olhava para a câmera, olhava e saía de perto. Depois ele vinha perto de mim, olhava e tal. Aí eu abaixei a câmera e coloquei perto dele. Aí ele olhou e ficou só olhando, depois a mão. Eu falei, eu acho que ele está começando a se familiarizar com a câmera. Mas até aí ele não estava deixando eu tirar foto dele não, tá? Quando eu ia apontar para tirar foto, ele já não gostava.
Aí eu falei, meu, como que eu vou tirar foto desse menino? Eu falei, ah, mas eu vou. Falei que eu não me dou por vencido. Eu falei, eu vou tirar foto desse menino. Aí chegou uma hora que eu tava com a câmera largada assim na mão, né? Pra ele parecia que era isso, que eu não tava assim, nem tirando nem nada. Uhum. Eu abaixei a câmera e ele olhou, Bruna, e eu virei o visor da câmera e ele olhou. Na hora que ele olhou e ele sorriu pra mim, eu bati a foto, mas eu tinha tirado na configuração da câmera o O som. som. Aí, quando eu bati a foto, meu, eu tirei uma foto muito legal dele. Nossa, Quando eu mostrei para a mãe dele começou a chorar. Ela falou assim, nossa, agora eu vou ter uma foto dele, e ele assim, feliz. Bruna, aquilo mexeu comigo. nossa. Cara, aquilo mexeu comigo. Primeiro porque eu consegui vencer o desafio que mesmo que eu me dei, que eu dei para mim, né? E segundo, por ver a alegria dessa mãe de ter um registro do filho. E aí eu tirei mais de uma foto, sem ele perceber. Então eu comecei a fazer umas coisas sem ele perceber. E aí eu mostrei para ela ficou muito feliz. Ela, Ai, nossa, dá até para fazer um quadro. Assim, aproveita. Então, não é só sobre a profissão, sim. né? É aquela coisa, olha, eu aprendo, como eu disse, eu aprendo em vários Sim. eventos, em várias situações. E essa foi uma das que mexeu comigo assim mesmo, porque ver a alegria daquela mãe de que, olha, eu tenho um registro hoje do meu filho, que aí parecia uma coisa que era impossível, mas a gente cria a estratégia, a gente inventa coisa de onde não tem para poder De fazer, acordo né? com a Então, eu acho que necessidade que você vê ali, a necessidade das pessoas, e você vê, é algo tão sim, simples que você movimentou algo que a mãe gostaria tanto e nunca imaginava que seria aquele momento dela estar realizando, né? Você vê, são pequenas coisas. Eu falo que a gente, o trabalho em si, ele nos ensina a cada dia, né? E a cada evento, ou a cada cliente que você atende, é algo que você aprende. E quando fala sobre o trabalho social, já também já fiz muito, né? E eu vejo assim a simplicidade e o valor que eles dão para as coisas mais simples. Para as coisas mais sim. simples. E E hoje a lembrando gente que eu não vê. cobrei R$ 1 desse evento, tá? Quando são eventos assim, é lógico, todo mundo ali é voluntário. Eu não ia chegar ali e falar assim, ah, ó, é tanto valor. Claro que não. Eu Não, também falei, não, eu sou voluntário. Inclusive, esse ano eu fui de novo, ano de 2024. Eu fui em 2023 e fui também em 2024. E agora, em 2025, claro, quando chegar ao final do ano, eu vou de novo. Então, agora eu virei praticamente o voluntário fazendo desse parte projeto. mesmo. É muito legal isso. Eu gosto bastante porque a gente entrega, as pessoas valorizam muito mesmo. E a gente vê o sorriso, a lágrima, o sentimento de cada um deles. Eu gosto muito, é bastante mesmo, de poder colaborar sempre, principalmente dentro desses projetos social. E isso me traz, eu trago sempre um pouquinho dessa simplicidade deles, de aprender a valorizar também o simples, porque a simplicidade está se perdendo, as coisas mais simples estão se perdendo, as pessoas estão deixando para valorizar algo que realmente não tem sentido, sabe? Estão deixando de gostar, por exemplo, de gostar de fazer uma visita para esse tipo de associações que tem, de ONG. Quase não existe isso, sabe? De poder a gente valorizar a Nem as simplicidade das escolas estão pessoas. levando mais os alunos nessa coisa de levar numa casa de Sim, repouso, né? De levar para poder ver, ter essa vivência com projetos sociais. Até as escolas têm levado pouco, né, sim. nesse Antes período. tinham muito e hoje está assim, bem pouco mesmo, né? Bem pouco mesmo. Mas e Nossa, exatamente. na minha época de escola a gente tinha muito no Sesc. Uhum. Hoje eu não vejo tanto assim. Hoje quase não tem. E um dos motivos, assim, também que eu trago alguns tipos de evento, por mais que são eventos, tenham um valor ali simbólico, e alguns tal, para as pessoas poderem valorizar também, né? Estar ali junto com a gente, eu gosto de trabalhar muito essa vivência que desperta, né, de dentro para fora. Então você vê que são vivências que nós vamos trabalhar no dia 30, que é uma conexão realmente da pessoa, do conhecer dela, né? Da autoconfiança delas, para ela poder realmente assim, gerir a força de poder caminhar, porque a gente sabe que mediante a isso existem tantos desafios nesse caminho, tantas dificuldades que para muitas pessoas é o fim. Mas não é. Eu falo que os desafios, as dificuldades são a força que vem
né, para testar realmente você ali, para você poder obter essa força que já existe dentro de Sim, cada um, sim. para que a gente possa ir voar cada vez mais alto. Então, esse é um grande objetivo falando sobre o trabalho em si, a simplicidade desse trabalho social, ele se conecta muito do que a gente vai trazer para o evento também, né? Que Sim, são conexões é como você com falou o da questão trabalho. da Ikebana, né? Vai que de repente ali aquela mulher está naquele evento, ela aprendeu a fazer Ikebana, ela pegou uma manha, ela pode criar uma técnica Sim. dela, um jeito dela, e sair vendendo, se tornar uma empreendedora. Olha, gente, um dia eu fui num evento e aprendi a fazer isso, Sim. e hoje eu tenho uma cultura, uma E coisa o, só com e o Ikebana. legal não é só o aprender. O legal é você aprender, saber o significado e o quanto isso vai significar para as pessoas. Porque a nossa Sim, se quiser dificuldade hoje, levar para a vida. dos empreendedores, ou em geral, né, das pessoas, é que elas têm um produto e muitas vezes elas só pensam na venda. Elas não entendem que aquele produto, se ela realmente ela apresenta de uma forma o quanto é importante a pessoa utilizar aquele produto, ela tem sempre essa venda, porque a pessoa pode usar, é um shampoo, olha, esse produto nós trabalhamos, ele tem isso, 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 o benefício que ele faz para você, ela pode até durar aquele produto, mas ele vai indicar para outras pessoas também. E assim é a forma que você leva o seu produto, quanto faz bem para as pessoas. E a Ikebana também é um dos produtos que a gente trabalha super bem aí. Bom, então é isso. A gente está aí já no final da nossa live. Primeiramente, eu quero Ah, agradecer aí você pela legal. sua participação, tá? Com a gente na Sim, live. eu No agradeço, domingo pensando no estamos máximo aí ficar juntos. participando. Hã? Pensando no máximo participar. E eu falo muito, gente, desculpa que eu falo demais. Não, imagina. Então, assim, aos dois falando ali. Mas foi muito bom poder conhecer o seu trabalho, o que você realmente faz. E as pessoas que também estão procurando aí cobertura de eventos, quer participar do podcast dele, fala comigo. Fala com o Também, Wellington. se quiser, demorou. Pode Brincadeira. procurar aí a Bruna também. Fala com o Wellington, ele realmente traz essa visibilidade, né, para o seu evento, ele ajuda você também a dar o destaque ao seu produto, né? Porque a gente precisa E eu sou mais falar. legal que a Globo, gente. Vocês têm que ver, não é? Você Com que já viu, eu sou certeza, mais com legal que a certeza. Globo. Ele é realmente bem melhor. Eu peço para vocês que estão assistindo a live, começam a me seguir, começam a seguir o nosso novo projeto, que é o Águia Connection, tá? Vocês começam a seguir lá. A gente vai estar postando aí vários projetos que vão acontecer, os eventos, encontros que nós vamos fazer dentro do Águia Connection. Ficam ligadinhos aí. E para a gente finalizar, tá, a nossa live, eu gostaria muito que Sim. você pudesse trazer aí uma mensagem de motivação, uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui, para se conectarem mesmo e que possa ser uma mensagem de força para as pessoas que acompanharam a gente e também que vão estar assistindo a live e vão poder aí estar colocando até perguntas, viu, pessoal? Vocês que não estão assistindo agora, vão assistir depois, pode deixar suas perguntas aí pela mensagem, pelo Eu também comentário. entro e respondo aí, não tem Sim, a problema. gente vai respondendo, não tem problema nenhum. Mas comecem aí a seguir também o Barro News, tem o Wellington, para vocês poderem conhecer de pertinho o trabalho dele e também a possível contratação e participar do podcast dele. Isso vocês não podem ficar de fora. Venham participar do podcast. Pois é. Mas, Olha, o Besouro, que está aí, que acabou de entrar, ele também é um amigo, um baita de um artista, produtor olha, musical. Também quem quiser procurar, ó, só procurar o Besouro aí, que é um baita produtor musical. E ele também participou, né, do programa do Barró. E eu estou feliz aqui também que você me convidou, que hoje eu fui entrevistado, achei isso legal, que eu já falei com tanta gente, mas com tanta gente nessa vida, com todos esses anos de profissão, e eu estou achando legal ser ao contrário. E ele é muito bom, viu, gente? Tem música nas plataformas aí digitais, você coloca lá na sua playlist, Besouro PLZ. Tem uns trap muito bom lá, e eu sei que você vai gostar. Olha, a mensagem que eu deixo é que, meu, a inveja, Bruna, a inveja só tem efeito quando você tem a mente fraca. Se você tiver a mente fraca, a inveja vai surtir efeito. Por que eu estou dizendo isso? Ah, mas não aconteceu porque eu abri minha boca e falei para tal pessoa. Ah, não aconteceu por causa do fulano, porque disse porque alguém olhou, porque teve um mal olhado, porque eu não sei o quê. Não. Às vezes não aconteceu porque eu não fiz o suficiente.
às vezes não aconteceu, porque eu acabei no meio do percurso fazendo uma coisa errada que passou despercebido. Porque às vezes nem aquele tempo, nem aquela hora é para acontecer depois. Exato. Então, às vezes, a gente tem muito aquela coisa de colocar a culpa sempre de que alguém está com uma inveja. Olha, não importa isso. Ela só vai ter efeito se você tiver a mente fraca, porque você vai ficar focado no que os outros vão pensar, você vai ficar focado na suposta inveja, que inveja realmente todo mundo vai ter. Isso vai ter milhares de pessoas. A inveja só acontece quando você acredita nela, entendeu? Você exatamente. Nela, isso vai ter efeito. Ela vai dar efeito. E aquilo você vai trazer para si, tudo que for acontecendo, você vai pôr a culpa na inveja. Mas é exatamente aquilo que você realmente quer fazer, tem que aperfeiçoar, alguma coisa está dando de errado, e assim por diante. Sim. Muito boa essa mensagem, viu? Dá para e recomeçar também, porque não deu certo, não, eu vou fazer de novo. Não importa, eu vou fazer de novo. Não, eu vou tentar mais uma vez, porque você só vai saber se você se arriscar. Então, se você deixar essas coisas tirar você do foco, você não vai sair do lugar. Olha, eu vou dizer uma coisa que parece assustadora, mas eu sempre fui um filho desobediente. Eu sempre desobedeci. E eu falei, mãe, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse feito tudo que a senhora queria, eu ia ser a pessoa que a senhora queria, não fazer o que eu queria. Sim. Né? Eu sei que quando chega um certo tempo, a gente segue sozinho. Não tem mais essa coisa de ficar grudado com a mãe, com o pai, quem seja. Eu falei, então até aqui, legal, valeu. Eu falei, mas daqui em diante é comigo. Eu falei, muito obrigado, não vou esquecer o que a minha mãe ensinou. E eu falei para ela, não, eu gosto disso, é nesse caminho, é na comunicação, é o que eu vou fazer. E hoje ela entendeu. Ela falou assim, nossa, é verdade, você encontrou o seu caminho, você buscou, você correu atrás. Uma vez a pessoa falou assim para mim, eu queria tanto ser igual a você, queria fazer isso, queria ser igual a você. Eu falei assim, então tá bom, você vai passar tudo que eu passei também. Que tá muito fácil agora que o negócio deu certo aqui, já aqui na frente, você tá tudo fácil, você quer ser igual a mim, mas vamos voltar lá atrás. Vamos passar uns perrenguezinhos também. Vamos ser igual a mim também um pouquinho lá atrás, que agora tá muito fácil. Deu muito certo. Então, a gente ouve muito disso. Eu queria tanto ser que nem a Bruna. Como eu queria também fazer uns eventos, eu queria fazer isso. Olha como ela faz isso com uma facilidade. Nossa, mas isso tá tão bom. Gente, mas não sabe o processo que tem lá atrás. Não sabe. E às vezes voltou de metrô, pegou ônibus noturno, porque não tinha dinheiro para voltar para casa. E ainda fazer a cara de paisagem como se nada acontecer. Porque o processo para você estar, ele ainda não para, né? Então, assim, você conquistar algumas coisas, mas ainda continua grandes desafios. Mas as pessoas não acham. O que elas verem ali de resultado, elas acham que foi muito fácil, foi de um dia para o outro. Então, realmente, essa pessoa nunca vai conseguir dar seu passo à frente se ela tiver com essa mentalidade. Então, quando quer algo, tem que entender. Você precisa passar pelos processos. É sobre isso. Sim. Muito obrigada, Wellington. Foi muito bom a nossa live. Foi um bate-papo bem legal. E só avisando, pessoal, então, no dia 30 agora, no domingo, vai ter o nosso evento do Águia Connect, que vai ser no parque, vai ser um dia incrível, com várias vivências, um piquenique com alimentos afetivos. Vai ser, assim, algo que vai impactar e vai conectar todas as pessoas ali presentes. E, além disso, nós vamos ter a presença aí também do Wellington, que é o Barro News, que vai fazer toda a cobertura e você vai ter a oportunidade também de passar por uma entrevista com ele. Então, fiquem atentos. Na bio, a gente tem um link lá, passando todas as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar no direct, a gente também pode estar respondendo. Então, vou deixar salvo a nossa live para que você possa ir acompanhar, quem ainda não assistiu. Aproveita para assistir, dá aquela curtida, deixa o seu comentário e compartilhe para as pessoas. Super beijo para todo mundo. Wellington, boa noite. Muito obrigada por tudo mesmo. E vamos lá. E até mais. E para finalizar tem um presente. Essa live vai ficar disponível no canal Programa do Barro. Essa live vai ficar lá no YouTube, editadinha, bonitinha, para quem quiser assistir. Eu não tenho Instagram. Não tem problema. A live vai ficar salva também no Programa do Barro lá no YouTube. Eu vou passar o link depois para a Bruna quando tiver tudo prontinho e ela vai compartilhar aí com quem quiser. Eu queria ter visto, mas eu não tenho Instagram. Não tem problema. YouTube você pode assistir em qualquer lugar, até mesmo na TV. Então vai ter a edição aí legal para poder a gente compartilhar aí também mais dessa conversa que foi rica em informação. Exatamente. Muito obrigada. Até mais. Beijo, beijo. E até dia 30. Já tem. Conta com você.
você. Até mais. Tchau. Valeu.